tantos bens materiais, e esses bens materiais não representam nada na vida futura. Esses bens materiais não representam nada para você. Quem é que vai tomar conta disso aí depois que você morrer? É isso. Porque ninguém vai conseguir desfrutar disso. Ninguém vai conseguir viver em cima disso. Irmãos, Jesus, ele falou no final assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros. Assim é a pessoa, assim como louco, que vive o frenesi do capitalismo. Irmãos, tem algumas pessoas que conseguem pregar capitalismo bíblico. Eles conseguem encontrar a filosofia do capital dentro da palavra de Deus, e ele consegue modificar, ele consegue pregar uma heresia. E sabe o que acontece? Muitas pessoas estão sendo enganadas. Sabe por quê? Porque o evangelho não está sendo vivido, o evangelho não está sendo pregado, porque só prega o evangelho quem vive o evangelho. Só fala do evangelho quem vive do evangelho. Porque quem vive do evangelho é taxado de louco, é taxado de bobo, é taxado de você tá fazendo isso daí, mas não vai ter resultado. Por quê? Porque o evangelho do resultado é o evangelho do capital. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que não tem resultado na terra, só tem resultado no céu. E é difícil, porque nós queremos coisas palpáveis. Nós queremos resultados imediatos. Nós queremos resultados que apareçam. Nós queremos mostrar para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas, o quanto nós somos abençoados por Deus. E Jesus está falando: tudo que você fizer aqui só vai ter reflexo lá no céu. Ele disse aqui, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Talvez você se pergunte assim: como eu posso ser rico para com Deus? Como é que eu posso fazer o caminho inverso, o inverso do que está sendo feito hoje? Aí Jesus continua dizendo assim, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. A primeira coisa, irmão, é você se desligar das coisas materiais, porque isso aí, irmão, acaba, vira pó, fica velho, sabe? Você tem que jogar fora. Primeiro Jesus falou isso: não fica ligado nessas coisas, não fica voltado para o material, não fica vivendo as custas daquilo que você vai ter, do vestido que você vai comprar, da cor do cabelo que você vai pintar. Não fica ligado nessas coisas. Quantos sapatos você tem? A maioria são inúteis. Não fica ligado nessas coisas, não fica vidrado nas coisas dessa terra. Ele continua dizendo assim, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Você está entendendo, irmão? Você por dentro é mais importante do que o você por fora. Eu gostaria tanto que vocês entendessem isso, meus irmãos. Gostaria muito mesmo. Talvez se eu estivesse aqui perguntando: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Talvez se eu fosse assim, a coisa estaria melhor. Mas eu queria muito que você entendesse isso. Jesus falou: mais é a vida, mais é o que você é por dentro, do que a sua beleza exterior, do que a sua plástica, do que o seu botox, do que o seu cabelo. Mais importante é o que você é por dentro. A vida é mais importante do que a roupa, do que as vestes. Irmão, tudo isso que nós estamos vendo agora são coisas secundárias para Deus. Nada disso é prioridade. Ele vai mais fundo ainda, irmãos. Ele diz: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Sabe o que Deus está falando? Eu sou o Deus da carniça. Corvo come carniça. Você já ouviu falar do Deus da carniça? É esse que está presente aqui nessa tarde.
Misericórdia, pastor, eu não conheço esse Deus. Ele falou aqui, irmãos, ele disse claramente: olhar para os corpos. Corpos se alimenta de quê? De animais mortos, de corpos em decomposição. Sou eu que alimento os corpos que comem corpos em decomposição. Cada corpo de animal morto em qualquer lugar desse planeta, aonde tiver um corvo em cima dele, um urubu em cima dele comendo a carniça, Deus está presente no meio daquelas coisas. É assim a Bíblia, irmãos. É assim que Deus age. Mas por que nós não queremos entender esse evangelho? Por que nós não queremos entender essas palavras de Jesus? Irmão, se Deus providencia carniça, se Deus providencia carne em decomposição para que os corvos possam comer, que dirá nós, disse Deus. Então isso não é interesse para a tua vida, ficar preocupado com o que vai ser, com o que vai acontecer, com as coisas que você vai ter, com o que você vai comprar. Isso tudo é coisa secundária. Jesus vai mais fundo ainda. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, e não andeis inquietos. Não andem inquietos com essas coisas, irmãos. Isso daí não é evangelho. Isto não é evangelho. Isto é coisa nossa. Isso é coisa mundana. Isso é coisa momentânea. Isso é coisa da terra. Isso não vem de Deus. Deus veio para nos ensinar coisas superiores. Jesus veio se manifestar para que os nossos relacionamentos fossem melhorados, para que nós fôssemos um ser humano melhor por dentro, para que nós crescêssemos aonde ninguém vê nós crescendo. Nós crescemos por dentro na presença de Deus. Porque só Deus vê o que está aqui dentro. Ninguém de vocês pode ver. Nem eu posso ver o que está dentro de vocês. Então é aqui que você tem que crescer. É por dentro. É para dentro. É onde o ser humano não toca. É onde o ser humano não vê. Agora, irmãos, muitas vezes nós falamos de coisas e fazemos coisas que estão dentro de nós, porque nós não colocamos Deus dentro de nós. Nós não colocamos o evangelho, nós não colocamos a verdadeira palavra de Deus, nós não deixamos Deus agir através das nossas vidas. Jesus continua dizendo aqui, ó: e Deus, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Quem é que busca essas coisas, meus irmãos? Os gentios. Quem são os gentios desse mundo? Aqueles que não conhecem o evangelho de Jesus. Quando eu mergulho na revelação da palavra de Deus, eu descubro que tem muitos gentios que têm carteirinha de membro da igreja. Tem muitos gentios que falam: venha para este ministério, porque este ministério é o ministério poderoso. Esse é o ministério que Deus escolheu. Deus escolheu ministério nenhum, irmãos. Deus escolheu homens e mulheres. Esse negócio de placa de igreja, de ministério, isso é coisa de homem. Isso aí não é coisa de Deus. Deus escolheu isso. Deus não montou essa estratégia que existe hoje. Deus não montou essa mercadologia. Agora Deus fala que são gentios. Os gentios que vivem buscando as coisas materiais. Os gentios que vivem afoitos, que vivem querendo mostrar para os outros o que eles têm. Você viu o meu carro que eu comprei esse ano? Você viu o meu sapato que eu comprei? Vem cá que eu vou te mostrar o que eu comprei. Eles querem mostrar o que eles são. Eles querem mostrar para os outros. Olha, tá vendo como é que eu sou? Vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá, isso aqui que é ser. Eles são egoístas. Se você encontrar um egoísta, é gentio. Se você encontrar alguém que diz assim: eu não posso fazer nada por você, eu não posso te ajudar, eu não
posso estender minha mão para você. Isso, irmão, não é amor, isso é egoísmo, egocentrismo. Talvez, irmão, a gente fique triste de ouvir o evangelho de Jesus. Talvez nós ficamos assim, meu Deus, eu já preguei, irmãos, muitas vezes. Depois as pessoas saírem rindo, falando, até parece que alguém vai bater na minha cara, eu vou virar outra. Isso não são minhas palavras, são palavras de Jesus Cristo. Não sou eu que estou inventando isso, que estou querendo falar isso, porque se eu estivesse falando de mim, irmãos, eu já tinha parado de pregar há muito tempo, porque eu não tenho nada para falar para vocês. Agora quem fala é a palavra de Deus. E a pergunta que fica, quem eu sou? Eu sou um gentil ou eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Eu quero servir a Deus ou simplesmente eu quero mostrar para alguém que eu sirvo a Deus? Eu quero levantar um Deus como um pedestal e dizer, olha o que Deus fez por mim, olha o meu testemunho. Eu não tenho que amar mais ninguém, eu não tenho que ter Jesus como referência, eu não tenho mais que pregar o evangelho de Jesus, eu tenho que ser aquilo que eu acho, eu tenho que fazer aquilo que a religião prega para eu ser. Então, se ser abençoado é contra o que Jesus ensinou, porque o abençoado que se prega hoje é o homem empresário e rico, e Jesus não pregou isso. Por que nós temos que pregar isso? Por que nós temos que dizer isso? Por que, meus irmãos, se Jesus não pregou? Quando você reflete sobre a palavra, quando você deixa o evangelho de Jesus entrar no teu coração, você passa a começar a enxergar as coisas pelos olhos de Jesus. Você passa a entender as coisas ao seu redor de maneira diferente. Você passa a entender a palavra do Senhor como algo que tem valor para a tua vida, porque Jesus não veio pregar inimizade, Jesus não veio pregar contenda, Jesus não veio pregar brigas, mas é o que mais tem no nosso meio. Por quê? Porque não tem evangelho. Não tem evangelho. Pregamos o Velho Testamento inteiro, decoramos o Velho Testamento e não sabemos um versículo do Novo Testamento, e não dizemos uma palavra do Novo Testamento. Só sabemos pregar que Jesus ressuscitou. E a cruz, meu filho? E a cruz, minha filha? Porque se você não tomar a cruz todo dia e seguir a Jesus, não dá. Temos que falar da cruz, temos que falar desta vida, deste evangelho de Jesus, para que nós possamos ser reconhecidos por Deus, não pelos homens. Porque os homens dirão para nós que esta mensagem é a pior mensagem que o pastor César já pregou em todos os anos do seminário Chama do Avivamento. Essa é a mensagem que o povo menos participou, porque nós medimos se o povo participa e perguntamos: o que você achou? Gostou? Você gostou? O que você achou? Foi bom para você? Tá achando bom? Tá gostando? Não tá não. É assim. É assim que nós fazemos, meus irmãos, mas não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que Jesus ensinou, e não é assim que tem que ser a nossa vida. Você tem a Bíblia aí? Você tem o Evangelho? Leia ele, pratique o Evangelho, obedeça os ensinamentos do Senhor Jesus. Faça, irmãos, um voto de ler o Novo Testamento. Faça um voto de aprender com Deus.